crianças e adolescentes do grupo 1, sejam bem-vindos a mais uma aula da escola dominical, né? Nosso desejo como nossos professores é que as bênçãos salvíficas do Senhor sejam sobre a vida de vocês. Nós, professores, estamos com muita saudade de todos vocês. Nós não vemos a hora de estarmos juntos novamente, podermos nos alegrar no carinho e junto com vocês podermos falar acerca das coisas do Senhor e compartilharmos juntos das coisas eternas. Então, estamos com muita saudade de cada um de vocês, crianças. Esperamos, se o Senhor permitir, em breve estarmos juntos para a glória dele. Amém? E nessa lição de hoje, crianças, peço a vocês, por gentileza, que abram suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no versículo 38. Caso você tenha alguma dificuldade para abrir a Bíblia nessa passagem, peça ao seu pai, que provavelmente ele está ao seu lado, ou sua mãe, ou seu irmão mais velho, por gentileza, para que ele venha te auxiliar na abertura da Bíblia nessa passagem, na qual vamos discorrer alguns versículos e vamos estar refletindo acerca dessa passagem. Então, gostaria de você, nesse momento, que você prestasse muita atenção nessa lição que estaremos tratando nessa manhã. Para alguns serão apresentadas coisas novas, para outros estarão revendo essa lição mais uma vez, então será muito proveitoso. Para você, criança que já ouviu essa lição, será muito proveitoso para você relembrar essa passagem maravilhosa das Escrituras. Para você, criança que não teve a oportunidade de ver essa lição ainda, então que você possa estar refletindo e prestando atenção nessa passagem, amém? Vamos estar lendo a passagem de Atos, no capítulo 2, no versículo 38 até o versículo 44, amém? Que diz assim, Atos capítulo 2, no versículo 38 até o versículo 44. E disse-lhes Pedro, em Atos capítulo 2, versículo 38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis um dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras isso testificava e os exortava, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão. E nas orações e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Amém? Que o Senhor aplique essa passagem nos nossos corações e entendimento. Crianças, nessa aula de 113, nós vamos estar falando acerca dessa maravilhosa pregação que o apóstolo Pedro trouxe aos judeus em Jerusalém. Mas antes de estarmos falando acerca dessa situação, nós vamos falar do contexto, do que estava acontecendo nesse momento em Israel para ele estar trazendo esse sermão a uma grande multidão. Tá bom? Então o contexto era o dia de Pentecoste. O dia de Pentecoste, crianças, era um dia no qual os judeus sacrificavam em Jerusalém cordeiros e traziam seus sacrifícios no templo, né, em comemoração pela libertação do povo do Egito. Então eles faziam isso uma vez por ano. Eles traziam seus sacrifícios no templo e viam judeus de muitas nações que moravam longe. Vinham judeus do Egito, vinham judeus que moravam na Grécia, na Ásia e até mesmo em Roma. E esses judeus, eles peregrinavam todos os anos para Jerusalém para oferecer seus sacrifícios ao Senhor.
uma vez por ano. Então era esse o contexto. E ali estavam esses judeus que vinham de longe, como também os apóstolos ali intercedendo ao Senhor. Então havia uma grande multidão em Jerusalém. Eles estavam orando em Jerusalém no dia de Pentecoste. E o Pentecoste tem essa palavra, crianças, porque ele significa, ele é uma simbologia do termo 50, entende? Por isso Pentecostes, porque essa festa de Pentecostes acontecia 50 dias após a Páscoa. Então era uma simbologia do número 50, a palavra 50 é Pentecostes, entendeu? Então, 50 dias após a Páscoa havia a festa de Pentecostes. Estavam ali reunidos todos os apóstolos, alguns discípulos, como também muitos judeus que vinham de longe para oferecer esses sacrifícios ao Senhor. E segundo o relato da Bíblia, no início do capítulo 2 de Atos, os apóstolos estavam reunidos no mesmo lugar, orando ao Senhor, quando veio o Espírito Santo sobre eles e operou um grande milagre, crianças. Um milagre maravilhoso. Saberia dizer qual foi esse grande milagre que o Espírito Santo operou ali no meio dos apóstolos? Saberia dizer? Pois bem, crianças, o grande milagre que o Espírito Santo operou naqueles apóstolos foram o dom de línguas. E a partir daquele momento, quando o Espírito Santo veio sobre eles começaram a falar em outros idiomas. Porque tinha muitos judeus de outras nações ali, e eles começaram a ouvir o Evangelho, cada um no seu próprio idioma, no idioma do seu próprio país no qual eles moravam. Isso é maravilhoso. Veja só o grande milagre que o Senhor operou. Veja só esse grande milagre que o Espírito Santo operou na vida dos apóstolos. Que maravilha! No qual muitos puderam ouvir. Muitos puderam ouvir o Evangelho no seu próprio idioma. Isso para testificar que aquilo era verdade. Amém? E essa grande multidão, crianças, essa grande multidão que estava ali ouvindo aqueles sinais e maravilhas, aqueles milagres que estavam sendo operados pelo Espírito Santo através dos apóstolos. Essa mesma multidão, crianças, foi a que uma vez lá atrás, quando Jesus operava seus milagres, ela estava regozijando ao Senhor. Estavam regozijando no Senhor, dizendo hosanas ao Senhor. Uma grande multidão. Vamos imaginar, pense numa grande multidão celebrando e se alegrando naquilo que o Senhor estava operando nos dias deles. Nós podemos lembrar de vários milagres na qual o Senhor operou quando estava aqui na terra. Nós sabemos os milagres da multiplicação dos pães, de expulsar demônios, de curar muitos enfermos, muitos milagres que o Senhor Jesus Cristo operou ali em Israel. Diante desses grandes milagres, fizeram a multidão estar muito alegre, muito contente com isso. Então ele dizia, hosanas, hosanas ao Senhor. Como nós podemos ver nesta imagem, ele dizendo isso, hosanas ao Senhor. E quer dizer hosanas, salva-nos te pedimos. Era um grito de alegria, era um grito de grande regozijo no Senhor, no qual eles estavam dizendo, hosanas ao Senhor. Mas veja só, essa mesma multidão que estavam celebrando e se alegrando em Jesus por aqueles feitos que o Senhor tinha operado, essa mesma multidão foi a que disse para o Senhor e para as autoridades sacerdotais, crucifique ele. Veja só essa passagem, que interessante, crianças. Para entendermos melhor essa passagem, eu vou fazer uma ilustração. Pensa numa pessoa na qual ela é bem gentil, amorosa, educada,
e eu falo bem dessa pessoa. Essa pessoa, ela é gentil, ela é educada, ela é generosa. Ela tem tantas qualidades e virtudes. E quando eu estou perto dela, eu me sinto bem estar perto dela e gosto dessa pessoa. Mas daqui a alguns dias, essa mesma pessoa na qual eu tanto amava, na qual eu tinha tanto carinho, eu falo para essa pessoa: eu não conheço você, eu não acredito naquilo que você falava. E depois eu vou entregar essa pessoa para as autoridades dizendo: matem essa pessoa. Imagine essa ilustração, crianças. Essa ilustração retrata uma grande traição. Uma pessoa na qual eu tenho um carinho, depois de um tempo eu acabo tratando ela com menosprezo. Acabo desprezando essa pessoa e traindo essa pessoa de forma tão cruel. Isso não seria uma coisa tão lamentável, isso não seria uma coisa tão triste de ver, não é verdade? Pense você, se alguém fizesse isso com você mesmo. Alguém que te trata com carinho, depois ir te entregar para ser crucificado. Como que você se sentiria nessa situação? Isso é para nós refletirmos a tamanha crueldade que o próprio Senhor Jesus Cristo suportou e passou. A multidão estava com Jesus quando tudo ia bem, quando tinha a multiplicação dos pães, quando via os milagres de Jesus, quando via Jesus expulsar demônios. Agora está tudo. Eu creio nesse profeta, eu creio nesse homem. Tudo estava indo muito bem. Mas depois, quando viram Jesus ser humilhado, ter a sua face cuspida, ter as suas vestes rasgadas, falaram: esse Cristo eu não conheço. Eu não aceito isso. Eu não quero crer que esse Cristo que está sendo humilhado, ele realmente é o Filho de Deus. Veja que crueldade que Jesus Cristo suportou. Veja só, crianças. E essa ilustração é para nós refletirmos se muitas vezes nós também não somos assim. Nós somos conduzidos pela multidão. Então era nessa situação, após todos esses contextos, que o apóstolo Pedro vem trazendo o seu sermão maravilhoso. Mas vamos refletir um pouco mais sobre essa passagem, sobre a situação na qual o próprio Senhor Jesus Cristo suportou. Pense com isso. Será que você também, criança, não age assim também com o Senhor Jesus Cristo? Quando tudo está bem na minha vida, eu vou seguir a Jesus. Tudo está indo bem, as coisas estão indo bem, eu estou com saúde, eu tenho os meus pais por perto para me proteger. Tudo está indo muito bem e agradável. Então eu estou com Jesus também. Mas e se uma situação ficar difícil? E se as coisas não saírem como os seus planos, como que você acha que vai acontecer as coisas? E se você perder a saúde ou alguma coisa assim, será que você vai estar com Cristo da mesma forma como antes? Será que muitas vezes nós somos parecidos com a multidão que seguia a Cristo? Não agimos da mesma forma? Então pense nisso. Se você age da mesma forma com a multidão, isso é um sinal claro que ainda você não passou da morte para a vida, porque você quer somente as bênçãos do Senhor, mas não quer o próprio Deus. Essa é a primeira reflexão para nós nesta aula. A segunda reflexão para nós nesta aula sobre essa ilustração é o seguinte, crianças, preste atenção numa coisa. Nós não podemos ser influenciados sobre o que as outras pessoas dizem. Pode muitas pessoas dizerem coisas que são contrárias à Bíblia, mas nós não devemos seguir essas pessoas, quer sejam professores, quer sejam colegas da minha escola, do meu curso na qual eu pertenço, no meu trabalho. Veja, crianças, tem muitas pessoas para
te conduzir para longe da palavra de Deus através de palavras ou de comportamentos. Mas você não pode seguir a influência de outras pessoas. Você tem que ver o que a Bíblia nos ensina e seguir por ela. A Bíblia que é a autoridade máxima sobre as nossas vidas. Claro que nós temos que obedecer nossos professores, temos que ter boas amizades, nós podemos ter também. Porém, se um professor falar algo na sua escola que não for de acordo com as Escrituras, nós não podemos ser conduzidos contrário à palavra de Deus. Nós temos que sujeitar, nós temos que obedecer de todo o nosso coração à palavra de Deus, que ela que é a nossa autoridade. E ver o que ela vem a nos alertar, porque o que a Bíblia nos alerta, se nós obedecermos, esses alertas nos conduzirão para a vida eterna com Jesus. Será que vale a pena desobedecer a palavra de Deus? Acredito que não. Na verdade, eu tenho certeza que não, crianças. Não vale a pena desobedecer a palavra de Deus. Tá bom? Então, essas duas reflexões que nós temos que ter nesta aula de hoje. Primeira reflexão. Não ser conduzido pelo que as pessoas dizem, sendo contrárias à palavra de Deus. Não podemos ser. E outra, nós temos que servir ao Senhor, obedecer a Ele em todo o momento. E dessa forma nós o alegraremos servindo de coração e rogando a Ele por perdão de pecados. Amém? É o que nós vamos estar lidando um pouco mais para frente, na forma de como dar passos em direção ao Senhor mais para frente, tá bom? Então aquela mesma multidão que louvou ao Senhor Jesus, dizendo hosanas, logo depois disse, crucificam. Mesma coisa que dizer, mate-o, matem ele. Que palavras tão duras. Crucificam. Muitas vezes nós não temos a compreensão total do que isso quer dizer. Quer dizer, matem ele. Estavam dizendo para o próprio Criador, matem ele. Que duras palavras que o Senhor Jesus ouviu, não é verdade? Que duras palavras. Será que também muitas vezes nós comportamos da mesma forma com duras palavras contra o Senhor? Através dos nossos pecados, através das nossas rebeldias contra o Senhor, nós não agimos da mesma forma? Será? Então, crianças, após aquela multidão ter feito aquilo com o Senhor Jesus, nós sabemos o que aconteceu depois. Jesus foi realmente crucificado e ressuscitou ao terceiro dia. E subiu aos céus, Jesus subiu aos céus, no qual nesse momento está sentado no seu trono. E após isso, os apóstolos estavam reunindo, orando ao Senhor, quando aconteceu todos aqueles milagres, no qual nós lidamos no início dessa lição. E aquela multidão começaram a ficar muito surpresa com aquilo que estava acontecendo. E o apóstolo Pedro, vindo daquela multidão surpresa, começou a pregar o Evangelho para uma grande multidão. Começaram a ouvir o Evangelho. E as palavras que o apóstolo Pedro começou a pregar o Evangelho para uma grande multidão. E aquelas palavras que o apóstolo Pedro estava dizendo àquelas pessoas começaram a compungir o coração, que estava dizendo aqui em Atos. E compungir é um entristecer no coração. Veja só que maravilhoso ouvir isso. Porque esse é um dos sinais de um verdadeiro arrependimento. Uma tristeza no coração, crianças. Quando eu ouço uma palavra, crianças, ou adolescentes estão ouvindo nessa manhã, quando eu ouço uma palavra que ela mostra o meu pecado, das minhas mentiras, das minhas desobediências que eu tive, de algum pecado que eu cometi contra o Senhor, quando eu ouço uma palavra, um arrependimento verdadeiro, primeiro tem que haver tristeza no meu coração. Eu não olhar como um pecadinho só, um bandido faz coisa pior. Eu não sou tão mal assim, não é assim.
Eles ouviram aquelas palavras de Pedro, crianças, e se entristeceram. Será que você se entristece pelo seu pecado ou você considera somente como um pecadinho? Ou não dá tanta atenção para o seu pecado assim? Crianças, cada pecado que nós cometemos contra o Senhor é uma ofensa, é um xingamento a Deus. É como se eu estivesse xingando a Deus através dos meus comportamentos, crianças. Considere os seus pecados, crianças, com seriedade. Aquela multidão ouviu as palavras de Pedro e a partir disso se entristeceram. Um sinal claro de um início de um arrependimento diante do Senhor. Se entristeceram. Então nós não devemos considerar nossos pecados como meros pecados, como qualquer pecado, como um pecadinho, mas temos que haver um quebrantamento, isso é, tem que haver uma tristeza verdadeira em nossos corações para que o Senhor considere isso como um arrependimento sincero, crianças. Entende? Porque ainda eu acho meu pecado legal, eu enganar alguém ou mentir. Isso é um sinal claro que eu estou em desobediência para com Deus, que eu não estou lidando de forma séria com o meu pecado. Não há enquanto não houver uma tristeza pelo meu pecado, crianças, não pode ter salvação. É impossível. Então, o primeiro passo para que o ouvinte com arrependimento seja agradável ao Senhor, uma tristeza pelo meu pecado, como essa multidão teve. E após, crianças, essa multidão se entristecerem pelos seus pecados, por toda aquela crueldade que fez para com o Senhor Jesus, ouvindo aquelas palavras de Pedro, falando para arrepender seus pecados, eles perguntam, não tinha entendido claramente, o que devemos fazer então? Eles perguntaram aos apóstolos, o que nós devemos fazer? Quando eu vejo que um pecado ele entristece ao Senhor, o que eu devo fazer diante disso? O que eu devo fazer para que eu venha a ser perdoado do meu pecado? Foi a resposta do apóstolo Pedro aqui, àquelas pessoas, dizendo assim: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo em remissão de pecados e recebereis o dom do Espírito. Que maravilha ver essas palavras, né? Um arrependimento. Eu confessar os meus pecados ao Senhor, me entristecer por eles e rogar ao Senhor por perdão desses meus pecados. Isso que nós temos que fazer, crianças. Rogar ao Senhor por perdão dos nossos pecados. Somente assim nós estaremos diante dele de forma agradável ao Senhor. Né? E a Bíblia nos relata que naquele dia foram salvas 3.000 almas. 3.000 almas creram na palavra dos apóstolos, creram na pregação do apóstolo Pedro e se arrependeram diante do Senhor, crianças. Então essa lição, crianças, é para a nossa reflexão. Considere o seu pecado com seriedade. O Senhor é um juiz justo. Vá ao Senhor. Peça perdão a Ele, porque enquanto não pedimos perdão por nossos pecados, o Senhor, Ele está olhando para nós, não de uma forma amorosa como nós gostaríamos, mas o nosso pecado nos faz estar em condição de rebeldia para com Deus eterno, para com o Senhor Jesus. Entende? Enquanto os meus pecados não forem perdoados, crianças, enquanto os vossos pecados, crianças, não forem perdoados, você se encontra numa situação de inimizade contra Deus. O que é inimizade contra Deus? Você se torna um inimigo de Deus. Você não pode agradar ao Senhor enquanto não houver perdão dos seus pecados, crianças. Vai aí enquanto é tempo, crianças. Peça perdão ao Senhor. Amém? Para que o Senhor venha salvar a sua alma da perdição eterna. Então essas mensagens, essas palavras, eu deixo para a sua reflexão, criança.
tá bom? Medite nelas, preste atenção, porque o Senhor, Ele é grande e maravilhoso. Ele pode perdoar qualquer um que vai a Ele em sinceridade. Mas se ainda tratar meu pecado como um mero pecadinho e não levar a sério o meu pecado, não me entristecer, rogar ao Senhor o perdão dele, eu jamais serei salvo naquele dia. Eu não poderei entrar no céu enquanto os meus pecados não forem perdoados. Amém? Então deixe essa mensagem para a vossa reflexão, cada um de vocês, crianças, nesta aula de hoje, na aula 113. Amém? Que o Senhor abençoe e aplique essas palavras no vosso coração nesta aula. Amém? Deixe agora vocês o hino de 48 da parte dos adultos para a vossa reflexão. Um hino que vai lidar sobre aquilo que nós falamos nessa aula, tá bom? Então, que você venha meditar e louvar ao Senhor esse hino para melhor entendimento dessa lição de hoje. Tá ok? Que o Senhor abençoe e te guarde para a glória dele. Deus abençoe.